Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. I always knew where I stood. Estamos no ar com o MDA, seja navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. Nesta semana, vamos viajar no mundo dos likes e dos heróis de To Be Hero X. No hiding in the shadows, time to strut. Eu sou o Bruno e nem sempre os heróis são o que parecem. Na verdade, na maioria das vezes não parece, né? É verdade. É que eles sempre se escondem atrás de uma máscara. Máscara, atrás dos likes, da fama. E aí, galerinha, aqui quem fala é o Christian. E saiba que pra resolver os seus problemas, talvez, basta apenas estalar os dedos. Com estilo. Com muito estilo. E aí a animação, a renderização do universo vai mudar, só pra deixar bem claro. Exatamente. Vai virar um Homem-Aranha. O cara tem humor, né? Não tem jeito. O personagem tem muito molho. A gente tem que enaltecer quem tem estilo, até porque tem muito quadrinho aí, muito mangá e muito anime que é basicamente só estilo. Né? E aqui não é só estilo, pra deixar bem claro, não é só o estilo. É isso, gente. É o gingado também, né? Aqui é o Carlos e, rapaziada, entendam uma coisa. Às vezes o herói da sua vida pode estar, ou pode ser, a pessoa ou algo da mais distinta coisa, como um cachorrinho ou como um trabalhador. Salaryman. Não, e o cara ainda é publicitário, velho. Meu Deus do céu, sabe? Esse é Salaryman mesmo, forte. Salaryman forte, assim, né? Não é pouco. Esse realmente sofre, velho. O famoso CLT. Não, esse aí é escravizado. Na China é CLT, no Brasil é pejotista. Pejotizado, né, cara? Totalmente, cara. Sei bem como é que é isso, velho. E se você quer saber sobre um herói pra fazer a gravação, sobre cachorros heróis, máscaras de heróis, likes e outras coisas, depois dos e-mails. Jump into the night, 'cause I can't stop the trouble. Don't you miss the factor? Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Nome original, Tubian Yongshong X. Eu acho que é assim que pronuncia. Não sei se você sabe mandarim, me perdoe. Tubian Xiong, acho que é isso. Por favor, pessoal que fala mandarim, não me mate, mas estou me esforçando. Não nos agrida, corrija a gente, paz e amor. E eu acho que eles falam X. Eu acho que deve ser X. A única coisa que a gente sabe é que os chineses falam melhor inglês do que o japonês, então a gente fica mais tranquilo com isso. É verdade, sim. Mas aí fica faltando o molho do japonês, né? Como assim, mano, do japonês? Pô, porque a japonização do inglês é algo especial, né? Vamos ser sinceros. English. Engurishu, McDonald's. Speciaram a Japonization. Cadê o Vulpix pra xingar a gente agora? Nome internacional, To Be Hero X. Ter como estúdio Bidream. E o lançamento foi 6 de abril de 2025 até dia 14 de setembro de 2025. Faz pouco tempo que acabou, hein? Acabou recentemente. Gêneros, ação e super-herói, tá? Não me perguntem porque super-herói é um gênero, eu só segui o My Anime List, tá? Então fica aí o crédito pessoal do My Anime List. Um pouco estranho, super-heróis são um gênero, mas beleza, é um subgênero. O que eu imagino que o pessoal do My Anime List ele pensou? Existem convenções que se referem a histórias com super-heróis, sabe? Seja ocidentais ou no Japão. Então, personagens com heróis ocidentalizados e personagens e histórias com heróis bem orientais, tipo Kamen Rider, sabe? Então eu acho que histórias que seguem essas convenções seria o que faz parte do Super Hero. Se bem que eles colocam gênero, tipo, sei lá, você vê esses animes de, tipo, Indie Breaker e tal, que é meio temática meio delinquente. Pra eles, o delinquente é um gênero também. Então, vida que segue. Diretor, Lin Hao-lin, que já é muito conhecido, né, assim, dentro desse mundo de obras Blink Click, que muita gente gosta, né, uma obra bem bacana, e Colors, que é uma obra musical também bem legalzinha. E a obra é uma obra original, né. Cris, diz pra gente aí sobre a sinopse de To Be Hero X, pra gente começar a falar desse mundo louco de heróis. Bom, To Be Hero X, antes de mais nada, ele se passa em um mundo diferente do nosso, em diversos sentidos. Sendo que nesse mundo existe uma regra que é que se uma pessoa confia genuinamente na outra, isso dá poder a ela, né? Então existe
toda uma indústria e que explora a imagem de pessoas que armazenam, que acumulam a confiança, a esperança das pessoas. E essas pessoas se tornam super-heróis, porque à medida que o poder vai se tornando maior, essa pessoa pode ter grandes feitos, né? E geralmente essas pessoas são assessoradas, fazem parte de uma grande conglomerado, que é como se fosse a empresa que eles trabalham. Então, geralmente está envolvido com uma série de produtos. O índice de confiança desses seres especiais, que são os heróis, os super-heróis, eles são utilizados para estabelecer um ranking de heróis. Como é que tu sabe quem tem mais confiança que o outro? Porque no pulso deles tem um númerozinho, né? Aí a cada 2 anos acontece a Copa do Mundo dos super-heróis, né? Basicamente. Onde o pessoal do ranking, do top 10, cai na porrada numa série de embates pra decidir suas posições e tentar se estabelecer como o número 1 ou o X, né? E o X é essencialmente o que dá o nome, né? To be Hero X, para se tornar o herói X, que é o número 1. Essa série, ela não tem bem um protagonista. Exatamente. Então nós não acompanhamos a narrativa de mas acompanhamos a narrativa de todos os 10 heróis que estão no top 10 do presente. O mundo de Chip Hero X tem suas peculiaridades, suas características, né? Mas eu acho que a parte mais legal e que pelo menos me bugou um pouco no começo é a forma como é contada a história, né? Não é uma narrativa... Ela segue uma certa cronologia, né? Tipo, a gente vai ter alguns pulos ali pra frente e pra trás, mas a gente tá vendo não o protagonista, né? Tá vendo a história de cada um. Então a gente começa ali, por exemplo, com a história do... Lin Lin que pronuncia, né? Ming pronuncia? Lin Lin, isso. Lin Lin. Lin Lin, que é o cara que vai se tornar o Nice. O Nice já é um herói que existia antes, né? Estabelecido, né? Que é o simpático, né? Isso. E ele tem... Vocês vão ver que Chubby Hero tem essa parada meio caricata, né? Assim, todos os heróis, eles são meio que uma caricata de alguma coisa, assim. Então, o Nice, o simpático, né? É esse herói que é pra ser aquele cara perfeito menino de mídia, sabe? Assim, o cara é feito pra ser marketado. E nisso a gente tem a história lá do Lin Lin, que é o cara que trabalhava pras publicações, né? Pras publicidades do Nice, que era o cara que fazia. É, dos heróis de uma empresa específica, né? Tinha o Nice e tinha outros heróis também. Ele era o diretor criativo, né? Principalmente da mina, né? Ele fez todos da mocinha lá. Isso, que é a Moon. E aí, basicamente, a gente descobre que não só os heróis não são tão perfeitos assim, né? Porque acontece uma coisa lá que a gente pode falar o que é, mas o Nice acaba sendo trocado e o Lin Lin assume o papel dele, né? E aí começa a história. Aí a gente começa a ser apresentado ao mundo como é que funciona a questão do índice de popularidade, como é que funciona a questão dos heróis, das agências, e a gente percebe que é um mundo bem complexo, né? E aí já entra um ponto que já aprofundar mais tarde, mas assim, é uma coisa que já de cara entra To Be Hero X, além do roteiro, é a questão da arte, né? Assim, a arte, ela não é a arte que a gente tá acostumado a ver no anime, né? É tudo bem que horas ela transiciona pra isso, mas ela tem muito mais essa cara de que agora tá em alta desses, tipo Spider-Man no multiverso, né? Esse tipo de animação mais 3D Arcane também usa esse tipo de animação, né? Então é um ponto a gente comentar sobre as primeiras impressões que a gente teve de To Be Hero X, né? Na história do Lin Lin, que é a primeira. A mocinha loirinha que ele faz propagandas é a Xiao Yuiqing. A Xiaoe, né? Exatamente, se eu não estou enganado, Yue é lua em chinês, por isso que eles traduziram, o pessoal de inglês, né, ficou como lua. Mas na versão dublada em português do Brasil, eles chamam de Xiao Yueqing. É, mantém o nome, isso, exatamente. Mas acho que, dependendo, deu uma tradução aqui. Acho que no inglês ficou traduzido pra lua. Mas enfim, vamos falar sobre as primeiras impressões de To Be Hero X. Eu só ia comentar um detalhe importante sobre esse mundo, é que é o seguinte, quanto mais as pessoas confiam nos heróis, mais eles têm poder. Mas também a imagem, isso é um conceito psicológico legal, porque quando a gente parte da psicologia junguiana, né, que o Jung acredita que existe um subconsciente coletivo. Muito debatível, eu não sou um defensor dessa ideia, mas é que no To Be Hero X é basicamente o que existe na crença popular sobre aquele herói, ou seja, tudo aquilo que as pessoas acreditam que ele é. Então, esse herói, ele vai ser o cara mais estiloso e perfeito de todos, o cara vai ser obrigatoriamente assim. Esse cara tem olhos azuis, ele vai ter olhos azuis. Esse cara jamais vai se curvar a ninguém, ele jamais vai conseguir dobrar o joelho, sacou? Sim. É um negócio doido, que não é só o poder, mas também a força do subconsciente coletivo, que aliás é uma paralelo muito foda do que a gente vai levantar aqui. Sim. Em relação à sociedade e os ídolos. Como o X só tem um episódio pra gente discutir, né? Para os nossos queridos ouvintes entenderem que nunca viram To Be Hero X, a gente começar aqui sem muitos spoilers, só pra vocês pegarem inicialmente. Como o Bruno falou, né? Ele funciona numa narrativa não linear, né? O processo de construção narrativa da obra, né? Normalmente se funciona em mini arcos que vão fazer o processo narrativo de cada um dos 10 principais super-heróis do momento, né? Que ele tá apresentando ali na obra, né? O nosso
presente, né? Do nosso presente. Isso, do presente da obra, né? E aí, nesse meio tempo, ele acaba abrindo lacunas de temporais de tempo, assim, de passado e alguma perspectiva de presente, que vão se misturando e vão fazendo a bagunça narrativa que eu acho super interessante na forma de escrita da obra. E a obra te engana nessa brincadeira aí. É inteligente pra caramba o processo da obra. Inclusive, até na hora de largar decisões, assim, de tomar decisões de explicar alguma coisa ou não explicar alguma coisa, a obra ela é bem sagaz nesse processo, né? E aí, como ela vai construindo um mistério, isso é uma coisa importante de se fazer, tá ligado? Você escolher o que não narrar e o que narrar. Mas o que eu ia falar é que essa perspectiva que é apresentada no início, cara, e já adiantando pra mim que o primeiro arco da obra pra mim é o melhor, o arco aí do nosso querido Nice, né? Ou do nosso... Eu esqueci o nome, cara, eu sempre esqueço o nome dele. Lin Lin. Né? Mas é Lin Lin. Pra mim é o melhor escrito da obra, assim, até porque, como eu falei, o X são dois heróis que só tem um episódio pra se construir, né? Um deles é o X, ele não tem mais episódios pra gente degustar do estilo maravilhoso que o personagem tem, então acaba que pra mim esse é o melhor arco da obra. E ele é até o melhor arco da obra pra mim, porque ele consegue introduzir perspectivas muito interessantes desse mundo. Ele consegue, primeiramente, introduzir um mundo pra gente de To Be Hero X, né? Que é esse mundo que o Chris já comentou, sobre essa perspectiva do indicativo de confiança, né, cara, dessa perspectiva que tem a obra. E o que eu acho mais interessante é que os roteiristas, ou o roteirista, não sei, eu acredito que sejam mais de um, eles já partem de um pressuposto de construir aquele mundo, mas já demonstrar problemáticas daquele mundo, então você já joga conflitos e perspicácias de discussões sobre aquele mundo, e depois ele vai narrar a perspectiva de herói. É uma coisa meio ao contrário do que outras estruturas vão acabar fazendo. Por quê? Porque o arco do Lin Lin, ele é um arco que ele vai construir pra gente um pouco do que é aquele mundo, então a gente vai ver a apresentação do que são as agências, que é uma coisa muito importante de saber, né? Ele vai demonstrar um pouco desse coeficiente de confiança, heróis. Apresentar o conceito do medo também. Ele já vai construindo várias coisinhas ali, já vão deixando, mas ele tem um arco narrativo do personagem ali que é muito forte, e com uma crítica social muito maneira, já apresentada desde o início, que é tipo assim, por mais que exista esse coeficiente de confiança, as agências, elas podem construir essa confiança, né? E é uma perspectiva que você apresenta, por quê? Porque os heróis também são marcas, né? Como o Chris apresentou. Então ele já parte desse pressuposto pra você construir essa obra. Então eu acho até, por isso que eu falo que eu acho interessante o arco da obra como um todo, e eu acho interessante ele vir logo de início, como ele pra mim é o mais bem escrito de todos, ele já vem, já te pega logo, já tem 4 episódios ali, que isso aqui é diferente mesmo, e ele já vem com esse processo de crítica, assim, de construção de universo, porque ele já parte do pressuposto que é tipo assim, isso aqui são pautas desse universo e tudo mais e tal, e agora eu vou te demonstrar como é que a gente pode burlar meio que essas pautas, tá vendo? Como é que as agências trabalham com isso. Então eu trabalho esse marketing, trabalho essa ação com esse movimento tal, eu consigo medir tal coisa, ele vai construindo, e já mostra uma narrativa ali que já demonstra pra gente o tom da obra, que é o quê? É um tom meio dúbio. As coisas vão acontecendo, mas elas não são bem assim como a gente tá sendo visto, ou como parecem ser, né? Então ela vai construindo ali muito numa ótica em volta de um personagem que eu acho que depois não aparece assim um tão mais rico quanto o Lin Lin na obra, talvez só o X nesse sentido, e a Queen, eu acho que são os dois personagens mais ricos assim da obra em certa perspectiva, sabe? De discussões e tudo mais e tal, mas cara, esse primeiro arco é muito rica. E a animação assim, cara, sendo muito sincero, o 3D da China é 70 anos luz na frente do 3D do Japão, tá, gente? É um abraço, nem olha pro lado que tá passando o bonde, mano, tem um abraço da China. Uma coisa que eu acho importantíssimo nesse arco aqui é que eu concordo totalmente com o que o Carlos disse, as regras do mundo são apresentadas de uma forma que não é didática e não é expositiva. O Lin Lin, ele vai viajando e aprendendo com a obra nos mostrando, sacou? Nos mostrando. E os mistérios são colocados lá e alguns deles não são respondidos até o final da série. O final do arco dele, que é um soco no estômago, fica assim. E eu vou dizer pra vocês que eu fiquei órfão do arco dele, assim. Eu fiquei esperando, tá, onde é que o Lin Lin vai aparecer de novo? Sim. Ficamos esperando isso. E eu não vou falar se acontece ou não, mas eu gosto como a obra, ela consegue entregar algumas questões que, vou dizer pra vocês, poucas obras conseguem, em tão pouco tempo, estabelecer de uma forma tão consistente um ecossistema inteiro. E, ao mesmo tempo, fazer uma crítica que é válida, completamente bem encaixada, não é panfletária, e também não é gratuita, tipo, nossa, explorar o famoso, o ídolo, é mal. Não, eles não fazem isso. Eles mostram
mostram o quão horrível as empresas podem ser pros heróis e como eles podem manipular os corações das pessoas que acreditam de bom grado e legitimamente nessas pessoas que são incríveis, sabe? É absurdo a capacidade da obra de te cativar. Assim, é simplesmente aula de como fazer. E tem uma parada que eu gosto muito, na hora que os 4 primeiros episódios, ele te apresenta basicamente uma visão de mundo, mas ainda é uma visão de mundo ainda rasa, entendeu? Tipo assim, existe isso aqui, isso aqui, isso aqui, tem esses problemas, e aí ao passar da obra, ele vai como se fosse envelhecendo, apurando, destilando essa ideia dele, porque você vai entendendo onde o problema vai de fato, né? Assim, o quão podre é essa sociedade. E ele vai naquela pegada meio... eu vou falar meio The Boys, mas de uma forma muito mais leve, assim, né? Tipo, muito mais essa crítica de criticar a indústria, criticar, igual o Chris Bay falou, os ídolos, a questão do marketing, a questão do poder em poucas mãos. Então, tipo assim, ele vai criticar muita coisa real da nossa cidade hoje capitalista, através das suas analogias com heróis, né? Mas que, sim, a história não chega de uma vez e te taca na cara, igual, por exemplo, o Psycho Pass fala, olha, você tem aqui e Psycho Pass, né? Você tem aqui um sistema, esse sistema pune e ele pode punir injustamente. Pronto, é isso aqui a obra. Não, ele vai aos poucos destilando a ideia do que de fato a To Be Hero X vai falar. Ele amadurece os conceitos. E eu acho mais interessante, assim, que o que acontece? Essa perspectiva que ele apresenta, ao qual a gente desenvolve a crítica frente às agências e quem é que toma as decisões, no primeiro arco, ela fica muito um processo muito mercadológico, entende o que eu tô falando? Então, o que acontece? Se apresenta as agências ali como agentes do mercado, né, entre aspas, do mercado que tem ali de heróis, esse tipo de coisa, então eles vão tomando essa decisão, por mais que pareçam não, que são desumanas, no caso, por exemplo, você substitui um super-herói que se matou, então você substitui por um outro garoto que parece com ele pra conseguir manter a marca viva e esse tipo de coisa acontecer. Tipo assim, já é um processo meio pesado, só que eu acho muito interessante que, como o Chris fala, que a crítica se mantém o tempo inteiro da obra, conforme a gente vai vendo, revendo o Nice e outras coisas vão acontecendo, e conforme a gente vai vendo outros personagens, a crítica, ela não fica somente nessa perspectiva mercadológica, mas ela vai adentrando, tipo assim, olha, esse processo é nocivo para as pessoas, eles conseguem controlar, eles conseguem formalizar o que é um herói, tudo mais e tal, determinado, e isso se mantém, mas eles também começam a falar, tipo assim, e o quão isso é ruim pros próprios heróis, o que vai acontecendo com eles como pessoas, com isso, contra aquilo, sabe? E eu acho muito interessante o quanto ele consegue, nesse caso, abordar diferentes pontos de vista pro mesmo problemática que tem no mundo, esse controle, assim, na verdade, essa formação de mundo inicial, né, que a gente tá falando, de apresentação de mundo, que é uma coisa bem teórica, bem construtiva de narrativa, né, você apresenta as ideias do mundo, você apresenta o negócio, depois você apresenta o problema, e aí no caso ele vai lá e ele começa a destrinchar vários problemas a partir de um, né? E isso é muito enriquecedor pra obra, né? Então, mesmo no momento que To Be Hero tem narrativas que são mais cansadas, né? Eu acho que o Daciano é o ápice desse cansaço. Eu acho que é a parte onde que eu acho mais chato da obra. E tem outros pontos, assim, também, que a obra acaba descendo um pouco o degrau, por mais que visualmente ela continue muito enriquecedora. Nesse ponto de você ter um bom roteiro, de você ter uma boa construção, de você ter uma boa problemática pra se trabalhar e bons conflitos, To Be Hero continua de ponta a ponta sem perder a essência e a construção narrativa pra esses pontos, sabe? Então ele é muito à frente, muito diferente da maioria que você vai ter, porque ele é muito constante nessa construção. Por mais que eu tenha falando, eu acho que em questão de ritmo, em questão de decisões de narrativa para certos momentos, ele caia. Mas no limiar do processo narrativo, ele se mantém muito estável pelo ano inteiro, vamos falar assim, pelo mar. Eu concordo até. Acho que tem uma parada assim que a gente vai ver na próxima história junto também. Eu vou juntar essas duas histórias que eu acho que elas fazem parte de meio que o mesmo tema. Basicamente, você tá mostrando a questão de que, olha, o índice de confiança existe, qualquer pessoa pode se tornar herói desde que ela ganhe o índice de confiança, né? Que acontece com a próxima história, que é a do Isou. Tudo bem que ela ganha algumas notas a mais, né? Ele mostra algumas coisas que inclusive vão ser usadas na história mais pra frente, mas que tem um que a mais ali, né? Mas eu acho que essa primeira parte, até depois começar a história da Luxiano, da Queen e tudo mais, são histórias sobre pessoas que não eram heróis, né? Não receberam isso de lugar nenhum. São pessoas comuns que se tornam heróis, porque elas cometem ações da sociedade e a sociedade passa a enxergar elas como heróis, né? Tal qual o subconsciente coletivo. É legal, né, falar esses dois primeiros arcos, porque eu acho que, em certo sentido, eles se comparam que, tipo assim,
além de os dois personagens principais eles não serem heróis, eles são dois personagens que, entre aspas não, mas assim, eles roubaram o heroísmo de outros heróis, entendeu? Então, tipo assim, você já introduz uma perspectiva pra aquele mundo que, em certo sentido, depois eles não vão abordar tanto essa construção pra frente, sabe? Mas eles já apresentam que nesse mundo, você, por mais que você tenha uma marca, e isso é batido nos dois arcos principais dessa marca, dessa relevância, né? Eu acho que inclusive é mais batido isso necessariamente que a questão dos pontos de confiança. A gente vai entender mais pontos de confiança mais pra frente. Mas essa questão de, tipo assim, você literalmente pode perder a sua marca, você pode perder a sua essência como herói, você pode perder a ser um herói, eu acho que é o que une e o que deixa muito forte os dois arcos, sabe? Assim, esse peso dessa construção. Porque, posteriormente, os outros heróis, eles são heróis eles mesmos, sabe? Tipo assim, eles se tornam heróis, né? Enquanto que... nesses dois aqui não, né? Os dois eles meio que assumiram mantos, vamos colocar assim, sabe? Isso. Eles podem voltar a ser normais, né? Tem um detalhe importante. Vou pegar aqui os dois primeiros arcos, né? Que é o arco do Lin Lin e Nice, né? E o do Whistle, que é o segundo arco. O Whistle, que é um herói elétrico e tal. E aí nós acompanhamos um cara que se veste desse herói elétrico, que é muito importante pra esse mundo. É um personagem, eu acho que é um dos heróis mais antigos que está em atividade ainda, né? Isso é estabelecido. A gente só não entende o quão importante esse cara foi. A gente saca isso depois, que ele foi o cara que parou o apocalipse. É isso. É o cara que parou o apocalipse com as próprias mãos, né? E aí esse cara se veste desse herói aí e luta nesses shows de parquinhos pras crianças, né? Então, é interessante como o Lin Lin e esse rapaz aí que se veste de Soul, eles chegaram no mesmo lugar, que se tornaram pessoas poderosas, mas tem uma diferença muito importante. O Lin Lin, ele não abandonou a essência dele. Ele percebeu que ele não é que nem o Nice, e ele é o Lin Lin. E essa é a parte importante do clímax do arco dele. Mesmo que ele coloque a vida dele na mesa, sabe? Porque o que faz um herói é o altruísmo. E o que é o altruísmo? É uma característica muito especial da humanidade, que é de colocarmos a nossa vida na frente das outras, mesmo que ela seja ceifada. De forma geral, as regras da natureza nos ensinam que a preservação da vida é a coisa mais importante, né? Para a gente poder se reproduzir e manter a nossa linhagem. Mas o altruísmo é um bug na Matrix. A gente coloca a nossa vida em risco para proteger outros. Porque é algo que só a vida em sociedade permite. Juntos somos mais fortes. Então, ser altruísta é algo importante. E o Lin Lin, ele é altruísta. E o clímax histórico dele é isso. Só que o Isou, ele é altruísta e ele ganha suas habilidades por ser altruísta. Só que o clímax dele ele se vende. Não ele se vende, né? Ele ganha outra motivação, né? Ele ganha outra motivação que não necessariamente é boa. No caso, ele se vende pro sistema, sacou? O sistema pega ele se torna parte do sistema. O incidente das ruínas, que é o episódio 20, é infeliz. O final do arco do Nice e do Lin Lin também nos diz isso, só que a gente não sabe. A gente vai aprender muito depois isso. Mas o incidente das ruínas, que é o episódio 20, nos mostra que o Isou, ele é um cara problemático mesmo. Assim. Ele se tornou um personagem egoísta, não um altruísta. E é incrível como tu tem esse espelho, né? E aí, a gente cai na segunda parte da obra, que aí eu já vou basicamente falar um pouquinho a minha crítica também, que é a história das pessoas que eu falo que já são heróis, né? Não nasceram heróis, mas se tornaram ou foram condicionadas a. Então você tem, por exemplo, a Luxiano, você tem a Queen, você tem o Joãozinho, e outros heróis que são apresentados ali também, tipo o Smile, que são pessoas que, de certa forma, tipo a Luxiano, desde bebê ela já tinha um índice de confiança, por causa do que acontece. A Queen, desde cedo, ela já foi treinada pra ser uma heroína. O Joãozinho também. Então, tipo assim, já são pessoas que, diferente do arco anterior, elas já tinham alguma correlação com o fato de ser herói, né? E aqui eu acho que é onde a obra começa a andar com a história da trama de To Be Hero X em si, né? Tipo assim, começa a apresentar elementos, e eu acho que é onde muita gente não gostou, porque saiu de um ritmo super pegado, super frenético, super aprofundado do Lin Lin e Soul pra algo, nas aspas, mais fútil, mais, vou dizer assim, mais comercializável, né, de tal forma. Porque muita cena ali da Luxiana é pra vender figure, tá? Ninguém vai chegar pra mim e conseguir falar o contrário. Muita coisa da Luxiana é pra vender figure. E aí também é um ponto, cara. Eu acho que a obra, ela tem um sério problema com o antagonista, cara. Porque eu não consegui me conectar com nenhum antagonista. Tipo, não tem um vilãozão na obra que você fala, caraca, esse vilão, ele é
cara, tipo, até o momento, não tem. Mas a pergunta é, precisa? É porque, na real, meio que ele constrói que o vilão são as agências, né? E o processo de de comando ali, né? E é a crítica que ele vai fazer, mas você só vai entender a crítica por completo no final da obra, entendeu? O porquê das coisas. Até ligar todos os pontos, você fala, pô, beleza, agora eu entendi que é isso. Mas, por exemplo, a história da Luxiana não é muito sobre agência. É muito mais sobre aquela treta dela com o maninho lá, que eu esqueci o cara que é diretor da igreja e tal. Do orfanato. Só que ele não é um antagonista carismático. Você fica, beleza. Você fica mais interessado em saber, tipo, acaba logo essa história pra ver o próximo herói, do que de fato o conflito, entendeu? É porque, na real, assim, o da Ciano, assim, pra mim, um grande problema são dois. Porque eu acho que existe uma crítica ali interessante na perspectiva, por exemplo, de você criar uma seita, você ter esse rolê. Eu acho que as ideias maneiras ainda estão ali. O que eu acho que ele acaba caindo um pouco, esse processo narrativo, desse arco, eu concordo contigo, assim, na perspectiva de ter o antagonista dela, não ser tão interessante e tal. Ao mesmo tempo que os outros dois arcos, em certo sentido, não tiveram também grandes antagonistas, assim, eles são mais pesados. Mas eu acho que talvez seja na própria figura da Ciano, porque, tipo, ela já recai numa narrativa de sei lá, de uma construção de herói um pouco mais clássico, entende? Então, o que acontece? Por mais que tenha essa construção da perspectiva, tipo assim, dele mostrando como a perspectiva de o coeficiente de confiança pode ser usado de outro jeito nessa perspectiva meio religiosa dessa construção, como é que você adota uma figura pra você criar uma seita, e na verdade o grande sonho do outro cara ali era basicamente ter uma agência também, né, mas não funciona pra ele desse jeito, e aí você tem essas construções ali que funcionam, mas eu acho que a figura e a narrativa da Ciano, ela dá uma caída porque ela é uma narrativa que a gente já conhece, que já é mais clássica, que não tem tantos pesos assim de construção. A narrativa da Ciano, ela é mais... Deixa eu ver se eu consigo colocar. Ela tem tragédia? Tem, é um processo de trágico. Todos eles quase têm processo trágico. Mas assim, a gente não vê esse processo trágico acontecer. O processo trágico já está incorrido na Ciano. A gente vê um processo trágico junto ao outro personagem dela, que é um personagem legalzinho. Eu gosto do molequinho que anda com ela, entendeu? Mas que, assim, não tem o mesmo peso narrativo dos outros dois primeiros arcos, entende? E aí eu acho que daí tem a caída. Tanto que eu acho que depois, quando entra a Queen, ela é um personagem mais interessante. E eu nem acho que o arco dela seja tão bom assim, eu só acho que ela é um personagem melhor, entende? E aí, quando se parte lá pra história, de fato, que a gente vai ter, que aí é o maior arco em questão de tempo da obra, que é o arco lá da expedição, né, que é o arco que vai ter a Lou como principal, né, que é a garotinha da armadura, ali eu acho que vai ter a formalização real da obra, o que a obra vai falar, como vai ser as construções, das narrativas e tal, e ali ela ganha atração de novo, sabe? E aí, o que a gente tá falando do Joãozinho e tal, ali a obra vai ganhar atração, mas a Ciano ali, o arco da Ciano em específico, eu acho que como ela já é uma narrativa meio batida, e a personagem em si, sendo muito sincero, ela não tem tanta força assim, sabe? Ela é mais sem graça, assim, pra certas discussões, entende? É pra vender figure. Eu tenho uma visão um pouco diferente, eu acho, desses arcos, desses personagens, né? Porque a sacada da obra é nos mostrar quem são os 10 heróis atuais, né? Que é o X, a Rainha, o Menino Dragão, o Lâmina Fantasma, o Joãozinho Joãozão, a Loli, a Ciano da Sorte, o Ahu, o Isou e o Nice. São esses caras aí. E quem são esses caras e de onde é que eles vêm? Então nós vamos ver a história de origem de todos eles. Depois do Nice e do Isou, nós vamos pra Ciano da Sorte, que é uma personagem... Eu não desgostei da história dela. Eu acho importante o que acontece ali, porque... Sem dar spoilers, né? Mas essencialmente uma personagem que tem a habilidade de dar sorte, de ser sortudo. Ela é uma deusa. E isso é extremamente importante quando tu para do ponto de vista de que a China é um país extremamente supersticioso. O partido, né, o comunista chinês lá, ele estabelece que a China, como Estado, não tem religião, mas a população, de forma geral, é absolutamente supersticiosa, sabe? Então eu sinto que já é uma narrativa que fala muito com o espectador. Eu vou encostar na cabeça da moça aqui, que tem sorte, porque eu preciso melhorar no meu casamento. É uma sociedade tão supersticiosa, que os caras, eles acabam fomentando toda uma caça de rinoceronte só pra cortar o chifre e criar pó do chifre do rinoceronte pra colocar no chá, porque isso supostamente acaba com a disfunção erétil, sabe, etc. E te dá saúde. Possivelmente é o arco
mais asiático que tem da obra. Questão de perspectiva de diferenças culturais pra gente. Porque a gente tá falando basicamente de uma formação de religião que não bate tanto com a gente, e tem a formação de idol, né? Por mais que sejam figuras que a gente já esteja acostumado, né? Adequado do K-pop, esse tipo de coisa, não é uma coisa costumeira da nossa vivência aqui no Ocidente. Enquanto os dois primeiros arcos, principalmente o primeiro do Lin Ling, ele é bem universalizado, sabe? Tipo assim, ele é um arco com perspectivas que você pode ver em qualquer lugar do mundo nas suas apresentações, né? Então eu acho que também tem isso, sabe? De construção de a gente pegar e ter essas referências, esse tipo de coisa. E aí tu tem esse cara que é o líder do orfanato, e ele adota essa garota, ela se torna um bastião da esperança pra todo mundo do orfanato, porque, por favor, aperta minha mão, porque o meu filho precisa passar no vestibular. Ah, eu preciso reatar com meu marido, não sei o quê. Qual dos rapazes bonitos que eu devo casar? E aí, o cara que ela escolheu ganhou na loteria, não sei o quê. Tá entendendo? Recebeu uma promoção. E aí, esse diretor do orfanato, ele saca. Tá, essa menina, o poder dela, de fato, é dar sorte mesmo. E aí ele olha pra ela e fala, tu tem um dom e vamos usar esse dom pra ajudar as pessoas. E aí ele funda um culto. Um culto que é claramente forjado, pelo menos as imagens, os símbolos, e um culto cristão, sacou? E uma seita que é um braço do cristianismo ali, uma seita meio doida, baseada no cristianismo, sabe? E aí, então, existem cânticos, e esses cânticos dão a sorte para as pessoas, e isso mantém todos felizes e as coisas funcionando, isso verte dinheiro pro orfanato. Só que, com a chegada de um rapaz novo no orfanato, que é um garoto meio rebelde, e essa é a parte que eu acho importante. Eu sei que muitos podem achar, que chato isso, porque daí é o garoto rebelde que vem e desanda com a garotinha perfeita. Eu achei que foi bem mais diferente do que eu imaginei, sabe? Porque o garoto, ele é chamado de calamidade, porque por onde ele vai as coisas dão errado. E aí ele faz amizade com a garota que é o contrário dele. E aí esse cara, que representa tudo que é de ruim, a subversão da ética e moral social que eles estão inseridos, ele apresenta uma coisa que a menina não tinha, que é arte, sabe? E como tu expressar a tua criatividade através daquilo que tu é, realmente. E afinal, o que é arte, né? Arte é isso. Então, a partir disso, ela quer abandonar o culto e cantar a música que ela acredita que é o que representa ela. E aí, claro, nós podemos fechar os olhos pra que sabemos que ela é a boneca que vai vender figure, que vai vender CD, né? Que vai vender almofada e tal. Porque ela é a bonitinha. Mas, cara, podia ser qualquer coisa merda, sacou? Mas foi isso. Ela foge desse orfanato. Eu vou acabar dando um pequeno spoiler. Ela foge do orfanato, esse garoto fica pra trás. E aí isso rompe uma coisa com ela, porque essas pessoas não sabem viver sem ela. E a partir disso, a partir de uma desgraça que acontece pro coletivo, todos entram em desgraça. O que é também uma relação direta com o próprio shintoísmo, que é uma religião japonesa no caso. Se algo traz algo negativo, algo ruim pro ambiente social, é a comunidade que sofre. E o shintoísmo, ele é baseado nas religiões da China continental, né? Que é, sobretudo, animista. E dos preceitos confucionistas e tal. Então, eu achei sensacional, porque a partir desse arco nós somos apresentados ao conceito do medo. Que é quando as pessoas perdem a esperança na vida, elas exalam uma energia que é a antítese da confiança. E isso pode alterar a realidade, tornando a realidade aberrante, sabe? Um ponto que você falou que acho que entra bastante do da Luxiane e vai ser abordado depois do da Queen, do Joãozinho menos, mas que é a questão da opinião pública, né? Tipo assim, igual você bem falou, não vou dar spoiler do que rola, mas rola uma certa coisa com a Luxiano, e a partir desse momento, o que muita gente amava ela, começa a odiar ela. E a gente percebe o quanto, tipo assim, é a questão que já vive hoje na realidade, com as redes sociais, mas assim, o quanto uma notícia, mesmo que seja verdadeira ou não, ela afeta todo o em volta. Ela afeta tudo, afeta a pessoa, afeta a opinião sobre a pessoa, e aí tem isso que o Chris bem falou, no mundo de To Be Hero X, essa impressão negativa, esse sentimento negativo coletivo, ele se materializa no medo, que é uma outra energia, que depois a gente vai descobrir detalhes sobre ela, enfim, o que ela é de verdade, mas tem esse ponto de que, olha, isso existe e que é moldado a partir da opinião pública, mas o sentimento coletivo, né? E tem esse trabalho, depois o da Queen também acontece uma coisa parecida, de certa forma, não de uma forma coletiva, mas de uma forma mais individual. E aí eu acho que esses dois arcos, assim, o do Joãozinho, o começo do arco sim, mas depois muda, mas tem essa pegada de apresentar pra gente o medo e, assim, essa questão do coletivo, né? De entender que... O Chris foi cirúrgico, né? Que ele falou assim, a questão do subconsciente coletivo. E é interessante para analisar que a Ciano Sortuda, o Joãozinho Joãozão, a própria rainha, o Ahu, que é o cachorro, o Lâmina Fantasma nós não sabemos. O dragão e o X a gente não sabe ainda.
vida. Eles, por mais que eles já sejam heróis quando o Lin Lin ele ingressa na história, eles também eram pessoas normais, que acabaram estando na situação, na posição de herói. No caso do Joãozinho, né, ele é levado devido a um acontecimento traumático da vida dele. A Ciano Sortudo, ela foi descoberta, porque ela atrai a atenção das pessoas com o trabalho dela. A rainha, ela quer mudar o mundo, então a única forma que ela viu de mudar o mundo é se tornar uma heroína, tanto que o poder dela é estabelecer regras, né? Então, e o dragão, bom, o dragão é um cara bizarro que a confiança que é colocada nele vem do medo que as pessoas têm de não conseguir matar ele, batendo nele. Então, é bizarro. E o cachorro, porque o cachorro protegeu a moça lá, né, a menininha. Quando ele soltar o cachorro que tá valendo, né? Só o cachorro de chapéuzinho falante já tá valendo por muita coisa já. É porque o cachorro, na verdade, ele vai bater na mesma perspectiva do carinha lá do bombeiro, né, velho? O mesmo conceito de construção de personagem, assim, né? E isso é legal, tipo assim, ele mostra que existem diferentes formas de você se tornar herói, mas ao mesmo tempo que vários deles são muito parecidos, né? Em certo sentido. Eu só acho meio bizarro que, tipo assim, eu acho que no nosso mundo, por exemplo, assim, se a gente fosse fazer pro nosso mundo, entre aspas, talvez o X continuaria sendo o primeiro, mas a segunda com certeza seria a Ciano, porque é a mina da sorte, mano. Tu imagina, como é que ela não vai ser a segunda de confiança? Eu acho impossível. É que ela foi cancelada, né, cara? Ela foi cancelada na internet. Ela foi cancelada. Sim. Mas olha só, de acordo com a métrica que nós temos normalmente aqui no Brasil, quando você é cancelado, você cai pra cima. O normal é esse. É que a rainha, ela tá arrumando pra se tornar uma MILF, o Carlos. E a Ciano é uma Loli. Então, o que acontece? Sabemos que hoje, devido ao envelhecimento populacional, tanto do Japão quanto que a China tá sofrendo, as MILFs estão em alta. É isso. Isso que a Queen deve ter o quê? 20 anos. Não sei isso na obra. Ela é trintona. Que isso, né? Não... Não sei se é 30 anos, mas ela é mais velha. Queen está qual para a Luísa Sonza, assim como o Josinho está para Pedro Sampaio. 27 anos, ô Carlos. 27 anos, quase trintona. Eu não posso chamar a trintona de MILF, não dá. Eu acredito! 27, pensei que ela era bem mais novinha. Caralho, tá vendo? Esse ano, acho que tem seus 22 anos, cara. Ela nem é mais adolescente. Não, é novinha, pô. Não, falando sério, ela é adulta já. Aqui, ó. Ciano da Sorte, 21 anos. Ah, então, novinha, pô. Já. O Joãozinho deve ter 20 e pouco também, então. Não, acho que é quase a mesma idade dela. Já tá legalizado, pessoal. Já tá legalizado tudo. Não. Parou. Vai ser cancelado igual aconteceu se já viu o Pentaguenta, né, velho? Você já viu o pé? Cara. Mano, Joãozinho tem 28, mano. Tá doido? Como assim, mano? Que isso, mano? Joãozinho é mais velho que a... Não. Isso tá errado. Isso tá errado, não. Porque, mano, claramente vai rolar em algum momento ali um crush entre Joãozinho e Luxiano, né? Tá bem errado isso aí, enfim. Não, eu shippo fácil, Joãozinho e Luxiano. Dá nada, mano. Dá nada. Se viu o Penta, aguenta. Pô, cara, quem viu o Penta já tem a idade da rainha aí, pô. 27, pô. Pô, a mina que nasceu nos anos 2000 tem 25 anos. Pior que eu vi o peito. A conclusão do Bruno é pior que eu vi o Penta. Enfim, narrativa é isso que eu queria dizer. Mostra a origem do Lâmina Fantasma. Foi por acaso também, né? Foi no Twitter. Foi no Twitter. O cara ganhou o poder do Twitter. Ele era açougueiro e o pessoal confiava que ele cortava carne muito bem. Era um bagulho assim. E aí começa a ganhar desconfiança por isso. E ele era estiloso, bonitão e silencioso. Aí ele parou de falar, porque ele não conseguiu mais falar, porque as pessoas queriam que ele fosse silencioso. A doideira, né? Do Lâmina Fantasma, o rolê dele com a esposa, tipo assim, depois fica uma narrativa muito massa. Dele tentando o negócio dele com a filha e tal. Eu rachei o bico, tá? É muito boa aquela parte. Essa parte é muito maneira. Mas o relacionamento dele com a esposa é zoado. Ele pode estar casado no papel, mas na prática não, né? Porque, por favor, a mulher deu um pé nele, mano. A mulher deu um pé nele. Não, mas também, né, pô? Mas também... Milf também, Milf. Mais uma vez, né? A gente batendo ponto e a obra apresentando seus personagens. Não, inclusive, eu gosto muito desse arco inteiro que começa com a Lou, né? Que é com a minazinha da armadura, né? Que é basicamente o arco dela. Dela barra do Lâmina Fantasma, né? Dela é Loli, mano.
É Loli? É Loli. Esse arco é muito maneiro. Muito maneiro. Eu acho muito maneiro. Por mais que ele seja um arco meio longo, assim, de vez em quando dá uma... Tem um episódiozinho aqui a colar que de vez em quando ele dá uma dormida. Cara, eu acho ele muito massa, cara, esse arco. Ele é muito bem construído, cara. Tem todo um desenvolvimento dela como personagem, vai ter o desenvolvimento do Lâmina Fantasma, como é que ele consegue entrelaçar tanto personagem secundário interessante, sabe? E ali anda muito a obra, cara. Ali é bizarramente como a obra anda, cara. Pô, é o mais importante arco da obra. Disparado, assim. Não tem nem comparação. E ele apresenta um conceito extremamente importante do nada. Bam! Ele solta assim na tua frente. Ah, existem alienígenas. Hã? E é legal que a Loli, ela é uma heroína que não precisa de confiança, Pajé. Ela é a única que não precisa de confiança, Pajé. Pô, eu achei isso muito da hora, de verdade. Isso é da hora, isso que muda um pouco a o que tinha. E ela tem o conceito do Kamijo Toma, né? Do Toaruma Jutsu no Index, que ela bloqueia as habilidades dos outros, né? Devido à constituição do que ela usa lá, dos mecanismos que ela usa. Mas a gente vai ter ali depois o finalzinho da história do dragão, do menino dragão, que é onde aparece o personagem que até é o mais importante da obra por enquanto e o mais misterioso, o X, que é o top 1, que ninguém conseguiu derrotar, que ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que faz, ninguém sabe quem de fato ele é, porque ele é um herói que a identidade dele é meio escondida. E aí a gente tem uma sequência de basicamente 3 ou 4 episódios que explica os poderes dele, né, dá uma introdução do que são os poderes dele. E a gente tem a história do Ahu, que é o cachorro que de certa forma vai virar meio que o companheiro dele, né, assim, um amigo dele naquela obra, que a gente vai começar a ver outro ponto de vista. E a própria história, não a história, mas uma introdução de quem é o X, né? E qual que é a relação dele com aquele mundo. E aí, qual que é o importante, galera? O X, além dele ser o herói mais forte, ele claramente está ali pra ser pivô da história. Está claro, assim, depois a gente vai entrar mais em detalhe, mas está claro que daqui pra frente o Big Hero X vai ganhar outra cara. Ele vai virar outra coisa. E o X é o pivô pra essa história. Ele é o cara que tá ali pra quebrar o sistema, entendeu? Ele é o cara que tá ali pra desafiar essas regras. Ele é o revolucionário mais estiloso que você pode ter. Não, e tem essa parada de estilo e tal, e assim, meu, ali eu acho que é onde a obra chega no ápice dela. Aqueles últimos 4 episódios, meu, é muito a animação, a história. Tudo bem que assim, a história do cachorro, ela dá uma caída, você fica sem entender nada, você acabou de sair de uma luta muito com o X. Aí você toma lá a história do cachorro. Aí você fica meio sem entender nada. Mas depois, no final, as coisas se conectam. Aí você fala, beleza, entendi. Mas, cara, eu acho que os últimos 4 episódios, eles são muito pica. Meu, primeiro que a animação, o poder do X... Não vou dar spoiler, galera, mas basicamente envolve manipulação da realidade. É isso, entendeu? O poder dele é ter vários animadores por trás dele, é isso. Isso, exatamente. Tem uma equipe inteira de animação só pra ele. É, exatamente. A pessoa que nunca assistiu o Tube Hero X, tá escutando esse podcast, faz o seguinte, coloca no YouTube, Tube Hero X Opening, abertura. Cada vez que ele estala o dedo na abertura, a animação muda na abertura. Isso não é por acaso, porque é assim que funciona na animação, de verdade. Isso. Basicamente é isso. É o poder dele, entendeu? Se ele muda a realidade. E a animação muda junto. E, cara, é muito maneiro. É muito fluido, cara. É muito... Eu me senti, sabe, assistindo aquele do Spider-Man, o Multiverso. Aranhaverso. Dessa mesma sacada de ficar mudando a dimensão, a animação, o jeito. E é muito fluido, cara. É muito gostoso de ver, assim. Pra mim, ali é o ápice, assim. É o ponto alto do Don Juan. É porque, na real, esse processo de animação, né, de você mudar toda hora a constância, a gente vê durante a obra, né? Só que a escolha deles é fazer isso meio que por arco. Porque se vocês forem pegar, tipo assim, o primeiro arco lá do Lin Lin, ele é um processo de 3D bem tradicional da China, assim, esses 3D que lembram um pouco como é que era feito o Final Fantasy, esse tipo de coisa. Assim, na China, esse tipo de animação é difundida. Então, é um processo que eles têm muito lá. Aí, quando a gente vai pro segundo arco, ele já é uma mistura de 2D com 3D. Mas no Lilin também já é uma mistura do 3D com 2D. Não, mas é muito 3D, sacou? Tipo, é muita narrativa em 3D. Todas as cenas de luta são em 2D do Lilin. Eu não sinto a mesma fluidez do X do que do Lin Lin. Tipo, é muito bonito de ver, mas dá pra ver que o negócio, tipo assim, ele muda e é igual o Carlos falou, ele é pensado pra ser desse jeito assim, desse jeito aqui. No X parece que a coisa, tipo, é natural, sabe? Natural, assim, fluida. Não, é porque o que acontece? O do Lin Lin, você tem... É um trabalho muito de 3D pesado. É um 3D muito marcado, que é um 3D que se faz no Oriente, entendeu? Que já se fez muito pra Japão, a China tem muito carregado esse processo narrativo desse tipo de 3D. Tanto que, na real, se você for trazer pro processo ocidental, você vai ver, tipo, que a nossa bagagem de 3D pra cá é muito baseada, por exemplo, num look dev ligado
ao que fazia Pixar, esse tipo de coisa, entendeu? Então, são jeitos de abordar o 3D diferente, que aí você sente mais a porrada acontecer. O X, ele é feito pra ser nesse modelo meio 2D e meio, que já é um processo que é que você falou do Aranhaverso. Então ele já é, então você não sente muito essas constâncias. Só pra você ter uma noção, o Arcane, ele é um anime que ele vai ter, ele é um desenho no caso, né? Que ele vai ter muito de 3D. Tu vai olhar pras cenas de luta, tu vai falar, isso aqui é 2D, com certeza isso não é tal. E é muita coisa feita em 3D, sabe? Por isso que consegue ter essa composição muito boa, por causa de um trabalho de lighting muito bem feito, trabalho de look dive muito bem feito, né? Trabalho de composition muito bem feito. E aí você vai trabalhando com isso. E isso em To Be Hero é muito bem feito, porque eles sabem o que eles querem de ponto de narrativa visual, sabe? Quando eu quero muito essa quebra, eu quero ter muito 3D desse estilo, eu faço de um jeito. Eu quero muito ter uma narrativa 2D, eu faço de outro jeito. Eles sabem ter essa constância na narrativa da obra, que o grande cereja do bolo é como é que eles fazem com o X, porque ali é quando eles vão brincar o processo, entende? Eles têm liberdade completa pra fazer o que bem entender. Eu citei que no arco do Nice eles mudam bastante a animação. É interessante tu parar pra analisar um detalhe. As habilidades do primeiro inimigo do Nice lá no episódio 1, ela é 2D, enquanto eles estão todos em 3D. Toda a fumaça, todas as coisas são 2D, enquanto eles estão 3D. Então as interações de efeitos são 2D, enquanto eles estão em um cenário 3D. A cena de luta e flashback são 2D. É interessante que os flashbacks, eles são em um estilo de animação 2D de um jeito, e a transformação da confiança do Nice ali no final do primeiro episódio e da luta toda é 2D. As cenas de luta geralmente no arco do Nice são 2D. A transição entre 2D e 3D na obra é constante, o tempo todo. E isso pode parecer só uma escolha artística. E porque por trás do estúdio existe uma escolha artística. Mas também nos leva a crer que isso é uma escolha narrativa também. Porque dá a entender, de acordo com a origem do Ahu, que o X esteve por trás de tudo que aconteceu. Então as mudanças de estilo artístico ao longo de todos os arcos teve a ver com as mudanças de habilidade que o X causou. Supostamente baseado no que nós vemos na luta lá do sorriso, né? Porque o que acontece? Se vocês analisarem, as mudanças de 2D pra 3D, elas vão acontecendo, sem motivo algum. Aí, do nada, quando o X aparece, ele estala os dedos. Sim. E a gente não vê nada, porque nós estamos vendo a partir dos olhos das pessoas daquele mundo. Eles não entendem o poder de manipulação de realidade dele. Quando acontece o arco do Garoto Dragão e acontece a luta do sorriso, e o X intervém, nós vemos a partir do ponto de vista do X. Então ele estala os dedos, o tempo para, ele caminha até o Garoto Dragão e o transforma e o destaca do 2D pro 3D como se ele não tivesse profundidade, e amassa como se ele tivesse desenhado numa folha de papel. Que é muito maneiro também com o resultado. Todas as mudanças artísticas, que seja de um 2D super deformado, como apareceu várias vezes, como de um 2D tradicional de animação típica do Japão, ou seja no 3D típico chinês, esse 3D, ele me lembrou aquele 3D daquela animação do Homem-Aranha do início dos anos 2000, só que com orçamento. Eu vejo que isso é narrativo, não é só estilo, sabe? E os caras escolheram uma forma muito boa de criar um personagem metalinguístico que funcionasse pra obra. O Ahu, por mais que o começo da história dele seja tão legal, mas ele tem uma parada bacana de ser o companheiro, vamos dizer assim, do X na história agora, porque ele tem essa visão que é diferente da visão de um humano. Ele não é humano. E por isso, talvez, ele não bugue tanto com a questão da realidade. Porque você vê que ele estranha, mas ele, de certa forma, consegue compreender um pouco do que tá acontecendo ali, né? Tipo, diferente quando a gente vê a luta da Queen com o X, quando ela pisca, simplesmente é derrotada e ela não entende por quê. E depois a gente entende o que acontece no ponto de vista do X, né? Os poderes dele e tal. Mas, cara, eu achei muito maneiro como é feito isso aí. Tipo, achei, cara, uma aula, assim, de como fechar também, cara, uma temporada. É muito bom, cara, sinceramente. A forma como ele é feito, a música e tudo ali, cara, foi feito com muitos detalhes. Tudo bem que a obra teve um longo tempo de produção, então os caras teve tempo pra pensar nisso. Mas, tipo assim, mesmo obras que a gente viu com o longo tempo de produção, também não chegaram nesse nível de finalização, assim, de uma temporada, o season finale tão da hora, assim, sabe? As transições do 3D pro 2D, eles são puramente artísticas, mas vendo como funciona o poder do X, a gente percebe que aquilo pode ser muito bem uma influência dele. Por exemplo, na luta do Nice no episódio 2, ele vai recebendo raios do oponente dele, e à medida que os raios vão cruzando a tela, ele vai tingindo a tela de tinta 2D, que vai cobrindo os modelos 3D,
até tudo se tornar 2D. E por fim, o próprio Nice, como se tinta tivesse sido derramada, tá entendendo? Então, cara, isso é doideira. Quando eu assistia isso, eu pensava, quantos estúdios são necessários pra fazer um episódio? E agora a gente sabe que são 3 estúdios. E aí entra um ponto, cara, que eu acho que a grande... Vamos tirar o elefante branco da sala, né? O Carlos tá aí, acho que ele vai ajudar a gente mais ainda. Chibi Hero X... E tem um roteiro super trabalhado, uma animação super técnica. Cara, aspectos técnicos, tem dubladores de peso, tem uma pessoa que já é amada pela comunidade de animes, que é o Sawano, fazer músicas hiper icônicas. E tipo assim, todo esse investimento, a gente sabe que tem uma ideia final. Chegou no Brasil dublado, importante. Veio do Brasil dublado já anunciado logo de cara. Então, tipo assim, a gente sabe que tudo isso aqui, no fim, é uma tentativa de questão de soft power, que assim como aconteceu com a Coreia, o Japão, a China também quer, vai ser parte do jogo. Mas, cara, fica a grande questão de que Chibi Hero X vai ser uma marca para a indústria, vai ser um marco, vamos dizer assim, pra marcar, olha a qualidade que isso pode chegar, entendeu? Tipo assim, olha até onde isso aqui pode chegar. Ele vai mudar a indústria, vai abalar ela? Porque, de fato, cara, a gente estamos vivendo um momento, né, que a gente tá um pouco, nas aspas, acomodado, né, com os animes. A gente teve umas mudanças bruscas aí, tipo Frieren e tal, trouxeram um respiro pra gente falar, nossa, se cantar de novo com o anime, né, com a parte visual do anime. Mas Chibi Hero, eu sinto que ele veio pra dar uma chacoalhada na coisa, tipo assim, pra colocar um novo player na jogada. E agora a gente tem sequências de outras animações, tipo Donruss, né, tipo Lord of Mystery e tal, que também tô trazendo um nível muito bom, mas acho que pode discutir um pouco sobre isso, que acho que faz sentido também com essa questão de que o próprio Chibi Hero X questiona essa parada de soft power, de você controlar a indústria e tal. Ele critica uma visão ocidental que a gente tem também dessa questão de capitalismo e tal, capitalismo midiático, vamos dizer assim. Se o X for o catalisador de uma revolução socialista, não tenho dúvida de que é um produto de exportação. Só completar rapidinho, se você não viu Chibi Hero X até agora, pare o cast e veja, tá? Porque a gente vai ter que falar um pouco de spoiler de algumas coisas, não vai ter jeito. E o primeiro spoiler que eu vou dar assim é, cara, o fim da temporada, ele mostra o que vai acontecer na próxima. E dá pra ver o que não é mais uma obra sobre essa questão só de heróis. Tipo, a parada vai entrar num momento ali meio de clímax mesmo, de treta, com personagens que a gente não sabe quem são ainda, e que o X sim vai ser um pivô pra essa história, vai ser o próximo protagonista. Porque a história toda ali tá sendo apresentada, tá falando sobre ele, falando sobre o que vai acontecer. Então, assim, a obra vai mudar um pouco o tom dela daqui pra frente, né? Mas, cara, assim, eu realmente acredito que Chibi Hero X veio pra ser um marco. Tipo, daqui 10 anos a gente vai lembrar sobre Chibi Hero X, entendeu? Assim, sobre ser um marco, eu juro que eu não sei. Porque o que dá pra perceber é o seguinte: Chibi Hero X, ele é um produto feito, como o Chris falou, é um produto feito pra exportação, nessa perspectiva que a China está agora de desenvolver sua cultura, né? Jogar sua cultura no processo audiovisual, game, etc., pro resto do mundo, né? O que me pega só é que desses donghua todos que estão saindo agora, por exemplo, eu estou vendo agora no exato momento um donghua pra mim, que ele é muito mais China do que o Chibi Hero X, que é o Throne of Steel. E aí, cara, por que eu tô falando isso? Porque em certo sentido, como ele é um produto de exportação, ele ainda é um produto muito universal, sabe? Então, tipo assim, de ser um marco, não sei, cara, porque, tipo assim, sendo muito sincero, Link Click pra mim ainda é melhor do que Chibi Hero. só pra deixar bem claro, eu ainda acho um anime melhor. Então, quer dizer, a China já produziu coisas de alguns vamos colocar, animes chineses, assim, que já são mais interessantes pra mim do que o próprio Chibi Hero. É que Chibi Hero, nessa perspectiva, ele tem uma narrativa mais universal, até mais universal do que o próprio Link Click, e ele se demonstra uma perspectiva de mostrar para o mundo o que a animação chinesa pode ser capaz de fazer. E, ao mesmo tempo, a gente não tem só Chibi Hero pra mostrar isso, né? A gente tem Mesa 2 aí agora chegando nos cinemas brasileiros, que é a animação que arrecadou mais dinheiro no mundo, né? Com um nível processual de animação que é enorme. Então, assim, sendo muito sincero, eu não sei se Chibi Hero vai ser um marco. Eu acho que o que a gente tá vendo nesse exato momento é um momento da China olhando pro resto do mundo e entendendo que certos aparatos do audiovisual são importantes para eles desenvolverem e expandirem seu processo cultural de pensamento, entende? Como a gente falou de soft power. O meu questionamento maior nisso é esse que eu coloquei até agora, porque, sendo muito sincero, por mais que Chibi Hero seja, pra mim, um baita de um produto, ele tem pouco coisa de China pra mim ver, entendeu? Eu acabei de comentar, o Throne of Steel que eu vi, cara, tipo assim, ele tem muito mais de cultura chinesa, mitologia chinesa. O outro jogo lá, o jogo famoso lá, o Black Myth Wukong. Isso, ele vai ter muito mais de cultura chinesa, entende? Então, tipo assim, como produto de exportação de cultura chinês, nesse sentido, sei lá, fica questionamento. Agora, como porta de entrada pra pessoas quererem assistirem mais coisas vindo da China, esse tipo de coisa, é um bota produto, sabe? Eu acho que daqui a
algum tempo vai se ter um mercado tão forte quanto o do Japão saindo da China de tanta produção? Sim. Detalhe, o processo trabalhista na China é muito mais bem feito do que no Japão, né? Pra área de animação, pra área de cinema no geral e tal, né? Então, assim, só acho que as pessoas vão tomar um susto que, tipo assim, não vai ter anime talvez saindo todo ano, esse tipo de coisa. É um processo bem diferente do Japão, nesse quesito, né? Mas eu acho que a China vem muito forte aí, cara. Estão fazendo expansão, estão querendo levar quadrinho e novel chineses pro resto do mundo, né, cara? Vai vir muita coisa. Será que o fato de Tube Hero X ser cosmopolita, ser universal no seu impacto inicial, né? Ele não torna um produto com um alcance muito superior do que um Throne of Steel, tá entendendo? Porque vejo isso muito no Japão, sabe? As obras japonesas, elas comeram muito pelas beiradas quando elas foram avançando no ocidente, assim. Nós não pegávamos uma obra extremamente japonesa, sabe? O Gegege no Kitaro, assim. Por muito tempo o ocidente, ele meio que repeliu essas obras super japonesas. E aí vinham obras que tinham mais, não é conteúdo, mas tinham um discurso mais universal, assim. E aí nós pegávamos o Japão porque foi pensado por japoneses. O Japão tava lá porque o contexto geral era: os japoneses fizeram isso aqui e a gente ia pegando, a gente ia aprendendo. Ah, como é que é a escola japonesa? Ah, como é que é não sei o que? Ah, comida japonesa. E aí até daqui a pouco a gente, tem um Gegege no Kitaro aqui no Brasil legendado em português. E aí tá todo mundo feliz, sabe? Então acho que a China vai comer pelas beiradas, cara. O Japão demorou muito, sendo muito sincero, a perceber o poder que anime, game nem tanto. O game ele já exporta há muito tempo, até porque tem participação americana nesse processo. Mas assim, o Japão demorou muito tempo para criar um processo, vamos colocar assim, estatal, de pensamento de nação. Demorou muito, porque o que acontece, cara? Se a gente for pegar pra pensar, tipo assim, quando começou a ter as exportações dos produtos japoneses, né? A gente vai trazer, sei lá, anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, nós estamos falando disso. Então, tipo assim, talvez o grande marco desse processo sejam o início das exportações ali e a Disney começando a distribuir os filmes da Ghibli, certo? E Akira, vamos colocar assim. Talvez seja um grande marco de chegada desses processos, né? Cara, se a gente for pegar o que são os filmes da Ghibli, o que é a narrativa do Miyazaki, o que é Akira, é muito Japão. Por mais que Akira seja um processo de futuro, é um cyberpunk japonês, como é Ghost in the Shell, é uma visão de futuro pra isso. Se a gente for pegar ali nos anos 90, um Yu Hakusho, cara, um Yu Hakusho é muito Japão. É por isso que eu tô falando, ele foi mais natural esse processo de desenvolvimento do Japão. Até por isso, talvez tenha demorado mais pra anime ser um processo de mainstream, sabe? E a China talvez não tenha esse tempo. E na verdade a China já percebe isso como um processo de Estado, né? Então, tipo assim, você iniciar com um produto de Tube Hero X, eu levantei esse questionamento, mas eu acho acertado. Pensando como propaganda política, pensando como produto, eu acho muito mais acertado você começar com um produto como Tube Hero X, como talvez o próprio Link Click, porque por mais que o Link Click ele ainda seja mais chinês, ele trabalha com mais aspectos de... ocidentalizado. Sim, eu consigo ver uma cidade chinesa em Link Click, consigo ver que aqueles personagens são assim. Em Tube Hero já é perspectivas mais ocidentais também, mais universais. Certas obras que não são muito japonesas vieram pra cá, muito mais pela cultura das distribuidoras ocidentais de suprimir bastante essa cultura japonesa, sabe? Que foi bem comum ali entre os anos 90 e anos 2000. Mas, ainda bem que as distribuidoras perceberam que o público quer saber sobre essa cultura, né? Essa cultura do Japão. E agora, imagino que o interesse pela cultura da China esteja ascendendo. Primeiro, que diferente do processo japonês e até um pouco do coreano, o ocidente hoje está aberto a consumir, e não só aberto, como ele está ávido, né? Ele tem essa sede de consumir material que vem do Oriente, muito por culpa de algumas coisas do Ocidente, enfim. Hollywood já está, de certa forma, uma escassez, vamos dizer assim, então o Oriente tem voltado os olhos pra lá. Estamos no meio já acostumados com doramas, K-dramas e por aí vai. Então hoje o Ocidente está muito mais aceito a ter que consumir esse tipo de conteúdo, né? E aí tem uma parada que eu acho que, você falou bem, Carlos, foi um acerto deles, porque meio que eles fizeram a lição de casa. Se eles entenderam que não adianta eles jogar de uma vez uma obra totalmente chinesa que só fale sobre o que isso vai falhar. É um pouco do processo que, por exemplo, a Coreia fez com o próprio K-pop, assim. O K-pop não chegou tocando a música clássica coreana, entendeu? Chegou tocando pop americano. É um pop americano com outra roupagem no começo, entendeu? Depois foi mudando, depois foi colocando os elementos. Aí, no começo tinha muita coisa ainda em inglês, aí depois mudaram para mais coreano, entendeu? Então, assim, existe um processo que é de transição entre você mostrar o que você quer na ponta final, que é, tipo, algo realmente que trate a cultura chinesa e tal. Não é à toa que Tube Hero X, na distribuição global, ele veio com a dublagem japonês, que é algo que a gente tá acostumado a ver, entendeu? A dublagem, vamos dizer, a dublagem original, né? Em japonês.
com nomes de peso, que é algo que a gente tá acostumado já a ver aqui no ocidente de ver anime, entendeu? Poderia ser chinês, como por exemplo tá sendo Lord of Mysteries? Poderia, mas eles preferiram fazer em japonês, provavelmente pra ter um alcance maior. Tem Mamoru Miyano, gente, tem Mamoru Miyano. Só por isso já diz muito da coisa. Cara, nomes de peso mesmo. Tomokazu Sugita, sabe? Miyano Mamoru. O Tomokazu Sugita, eu acho que ele tava no Tube Hero. A galera no Time Hero, uma galera. Mamoru Miyano, Kanahana. Quem é que dublou a Lucky esse ano? É a Minase Inori, a dubladora da Estia, do Danmachi. A dubladora de uma das gêmeas da Itsuki Nakano, das quíntuplas. Ela é Arem, do ReZero. A gente vem num momento de mudança de processuais da cultura pop. Mais de umas pessoas falam isso, né? Que está caminhando para o sudeste asiático, né? Para aquela região ali de Coreia, China. Se a gente for para filme, Tailândia também é um local muito grande na área de cinema, né? A Índia ainda não conseguiu fazer muita exportação para fora, né? Se a gente for falar de cinema. Mas se apresenta o trabalho hoje desses países asiáticos de desenvolver e exportar sua cultura, né? Como a gente estava comentando. E aí, nessa perspectiva da China, cara, como vocês falaram, né? Trazer esse produto que ele é mais mais palatável para o público ocidental nesse exato momento, eu acho acertado. Foi o que eu comentei. E assim, eu tô fazendo meu próprio advogado do diabo, né? Jogando ao contrário, né? Porque eu falei, pô, não tem tanto de China ali no Tube Hero. Mas assim, também é bom isso, como vocês comentaram, de ser mais palatável e tal. Até porque depois que a pessoa tem interesse, ela pode buscar os outros animes que eles já estão fazendo pro público interno, em certo sentido. Eu acabei de falar, o Tron of Steel, aí vai ter outros, né? Eu nem sabia que tinha, mas, por exemplo, um dos manhwa mais famosos que tem, que é aquele Tales of Demons and Gods, já tem manhwa sendo produzido, sabe? Já tem com bastante episódios, então eu nem sabia que isso existia. Então, tipo assim, os caras estão fazendo para público interno, obviamente, e que vai estourar isso em algum momento. Acho que é uma perspectiva mais de distribuição que outra coisa. Então, o Tube Hero veio com parceria já com a Crunchyroll, né? Já veio com a Aniplex já em conjunto para fazer a distribuição global. E eu acho que isso vai caminhar para outros processos que vão acontecer futuramente. Então, a gente vai ter, com certeza, o que vai se ver é, tipo assim, se vai se ter só um braço continuante de distribuição junto à Crunchyroll e a Aniplex, que é um grande player do mercado, ou se na verdade a gente vai ver a China investindo em ter algum jeito de ela fazer essa distribuição ela mesma, ou outros parceiros como Netflix, talvez. A gente pode ver daqui a pouco um Donghua saindo na Netflix e ganhando muito, muito espaço, né? Como foi o Tube Hero. Então, a ver, que tá pra ver futuramente ali assim. Mas, assim, nesse sentido, a gente pode considerar o Tube Hero talvez um marco. Mas eu acho que, assim, não tão grande como o grande Donghua chinês que a gente vai ver, assim, e tal. Mas talvez como, assim, como o primeiro grande produto a ser muito debatido, sabe? Por muita gente em relação aos animes em geral, sabe? Perfeito. Acho que nisso a gente já pode ir para as considerações finais aí sobre Tube Hero X. É um Donghua que a gente tem uma grande... A gente teve uma grande expectativa, até pelo que o diretor já vem fazendo, né? Então o diretor hoje em dia já tem um grande renome para trabalhar com isso. Temos uma perspectiva de animação, assim, soberba. E eu acho que isso é interessante, né? A gente acabou de comentar sobre essa perspectiva de ter coisas chinesas, não ter e tal, né? Eu acho que na animação, o Tube Hero, ele vem para demonstrar os níveis de animação que a China pode produzir, pode se desenvolver, o que ela pode fazer, né? Tanto que eu comentei no meio do cast, né, que o primeiro arco em específico do Lin Lin, eu acho que ele é o que abraça mais o que se consome em certo sentido na China em questão de visual estético, tá? Acho que os outros ali pro meio, eles já vão caminhando para uma normatização que a gente acompanha em perspectivas de estética em anime em geral. E aí tem o ato final do X que já mistura muita coisa, já vai ser já um outro patamar de referências. Como direção, e quem a gente já cansou de comentar sobre a estruturação da narrativa da obra, ela é bem ímpar, assim, ela é bem acima da média, até indo pra outros processos, assim, sabe, tipo até pra cartoon, e a gente discutir outras coisas e tal. Ela tem um grande valor agregado ali, e o que a gente falou foi que ela se peca um pouquinho, talvez, em ritmo, essas coisas, né, acho que a gente comentou já do ritmo ali da Ciano, eu acho que ele vai. Mas assim, é um baita produto, é um baita, vamos botar anime chinês, né, assim, tipo, é uma construção de roteiro muito riquíssima, cara. Você consegue trazer, cara, dúzias de personagens que são muito ricos, uma narrativa que não respeita tradicionalismo na forma de se construir. E eu acho que deve deixar muitas pessoas confusas, porque como ela não é tão tradicionalista nessa perspectiva, ela acaba criando essa confusão, ao mesmo tempo que pessoas que já acompanham muita coisa, filmes e por aí vai, eu até leem muitos outros livros que podem trabalhar nessa perspectiva, não é tão incomum esse processo narrativo não linear, que depois, futuramente, ele vai
vai desembocar numa concentração da narrativa, né? Ele vai desembocar num clímax da história. Não sei se é o melhor anime do ano, tenho minhas dúvidas, tá ligado? Mas com certeza, tipo, um top 5, top 3, talvez ele deva estar dentro desse aí, né? Eu não sei se eu vou dar 10, eu acho que ele tem umas quedinhas, eu vejo alguns problemas assim, da obra, mas eu acho que um 9,5, China vendo forte, China grande ali, o Fantasma do Condomínio tá assustando muita gente aí. O Yun Terry estiloso. É o X, cara, o fantasma do comunismo. É uma bandeira vermelha com X no meio, né, velho? Todos os grandes burgueses capitalistas do Tube Hero X, no final, estavam com medo do X, porque ele ia extrapolar os conceitos que eles mesmos burgueses criaram. Pensa nisso. Eu não vou lembrar onde que eu vi essa frase, mas a frase é: a revolução começa na estética. E é isso, irmão. Tem que ser estilo. E aqui é o puro suco do estilo, né? Então, pego aqui agora as considerações finais. Eu vou dizer pra vocês que eu não esperava absolutamente nada. Zero de Tube Hero X. Eu tinha assistido aquele Lord of Mysteries, episódio 1, achei uma bosta. Assim, ele é lindo, mas eu fiquei confuso. Eu pensei que todas as obras chinesas, elas são sempre super exageradas visualmente, ao ponto de que entorpece as nossas percepções audiovisuais toda vez. Porque todo contato, eu tive vários contatos com mídias chinesas, todas as vezes eu tive essa impressão de, nossa, eu estou sendo sobrecarregado, sabe? É muita coisa aqui ao mesmo tempo num frame acontecendo animado. Não que a animação seja boa demais e o Christian tem uma mente pequena para lidar com isso, não é nada a ver, mas é que eu sinto que às vezes exageram demais. E o Lord of Mysteries, eu só vi o primeiro episódio, tá? Eu não tô fazendo uma análise de Lord of Mysteries, falam que fica muito bom depois. Não, mas é tipo isso aí mesmo. Mas é a minha impressão que eu tive. É a impressão que eu tive no começo. Até os fãs do livro lá, quem foi ler o livro chinês lá, falam que o primeiro episódio é uma péssima introdução, porque tenta introduzir goela abaixo, um monte de coisa. Aí então eu já tava com um gosto amargo, sabe, na boca. Eu sou o cara que sou apaixonado por Gundam, né? Então eu tenho um carinho muito especial, eu monto Gunpla, né? Os model kits de robô da Bandai e tal. E existem empresas chinesas que fazem kits de robôs, de mechas originais. E todos os mechas originais, eles são super exagerados, eles têm coisas demais, sabe? Muita coisa pendurada neles. E eu fico tipo, nossa, será que isso é uma tendência da China hoje? Aí eu fui assistir o Tube Hero X. E aí eu sei que no Tube Hero X, ele não tem o excesso, tanto quanto eu vi em outras obras chinesas e outros produtos chineses. Porque eu sinto que o excesso, ele pode ser um pecado, né? Porque o Tube Hero X, onde ele acaba tendo excesso, é na estilização. E ele faz uma estilização por vez. As transições podem ser rápidas, mas a escolha de tu trabalhar visualmente, com estilos diferentes, intercalando e transformando a apresentação visual constantemente, dependendo do que tu quer passar, se tu quer passar mais impacto, se tu quer passar mais emoção, horror em algumas situações, flashbacks, etc. Ele não causa o sentimento de, oh não, eu tenho que lidar com muitas coisas, mas o sentimento de, meu Deus, como isso foi possível dentro de um estúdio. Fato. Porque nós viemos de uma escola, vocês também, né? Somos uns jovens idosos, uns tiozinhos, que estamos acostumados com animação ruim de muitos anime, né? Muito PowerPoint, animação reutilizada e etc. E quando nós vemos isso, nós pensamos, cara, que doideira, parece que é aquela coisa de, não, deixa que eu faço melhor. E esse deixa que eu faço melhor não é só ante ao mercado japonês de animação, a indústria de animação japonesa, mas também ao que eu tive contato de indústria chinesa de animação também, tá? Que eu posso estar coberto de coisas erradas aqui no que eu estou falando, porque eu não tive um amplo contato com Don Juans, né? Com Don Juans, né? Não tive tantos contatos. Adoraria ter mais contatos. Eu, por exemplo, não assisti Tube Hero e não assisti Tube Heroine, e eu quero assistir agora. Isso só prova que é possível assistir Tube Hero X sem precisar ter assistido as obras que se passam no mesmo mundo, né? Eu quero assistir agora por causa disso. Eu quero assistir o Link Click, né? Esse aí. Porque aqui no Tube Hero X ele é roteirista e diretor, né? Então, imagina, o cara é criativo tanto na escrita quanto na doideira visual, né? Nas escolhas. Então, eu devorei Tube Hero X. Porque uma das coisas que eu mais, além de ser apaixonado pela essa animação consistente, do início ao fim, com essa natureza transitória, eu sou apaixonado por narrativas não lineares subversivas. O que isso significa? Que os caras, eles não vão te entregar um bolo escrito com uma placa escrito bolo, tá entendendo? Eles vão te entregar umas migalhas, e aí tu olha pras migalhas e pensa, isso aqui era de quê? De um bolo? De um pão? E aí depois ele nos mostra uma cena de quem levou o bolo embora.
Depois a gente tem que entender a história triste do padeiro e do confeiteiro que fizeram o bolo. E como eles tiveram que sofrer pra pegar os ingredientes, sabe? E esse roteirista, ele faz isso perfeitamente com o Tube Hero X. A ideia da narrativa não linear, parcialmente antológica, porque os arcos fechados, eles soam como uma antologia, né? Como se fossem histórias não interligadas até certo ponto. Quando chega no arco da ruína lá, da crise da que acontece na ruína, eles todas se interligam, né? Acontece isso. Aí acontece o arco do X, né? Que é o do X, que é o nosso protagonista. Ele tá na abertura o tempo todo por causa disso, né? Não à toa. O nosso revolucionário, né? O nosso garoto revolucionário. Comunista de terno. O cara que não aceita ser agregado por nenhuma mega corporação. Ele trabalha sozinho e continua sendo salário mínimo. Isso me deixou impactado. Eu devorei em 2 dias Tube Hero X. Saiu o último episódio, eu assisti. E eu fiquei anestesiado, fiquei embebido, entorpado com essa obra, e desde então eu fiquei processando tudo isso, conversei com amigos que assistiram, estou conversando com os senhores aqui, e é sempre legal ver como é rica essa obra, né, cara, como foi colocado um monte de conceitos doidos a partir de uma proposta simples, que é, e se as pessoas acreditassem e aquilo que elas acreditam se torna real, sabe, a fé que as pessoas colocam. Então, desde o cachorro, desde os heróis que acabaram caindo, porque eu como o Carlos sabe, né, o Carlos me conhece. Eu sou um sommelier de abertura e encerramento, né, Carlos? E que abertura, né, amigos? Meu Deus. Eu acho que é uma das aberturas mais bem dirigidas e construídas que a gente teve até então no anime. De anime e do qual que seja no ano. Me tragam exemplos que batam no Tube Hero X. Link e clique, mano. E lá no Tube Hero X, ele mostra cada um dos 10 heróis. E aí, no final, além das transições do X, que mostra a ascendência dele lá, que é um conceito também, que é apresentado no final, que é um medo que as corporações têm, superar o sistema, né? Mostra os heróis que todos foram X antes do X. E, cara, esses heróis, eles caíram, né? E a gente aprende sobre eles também. Tem história deles também. Não só dos top 10 que a gente tem hoje. E porque todas as histórias deles estão interligadas intrinsecamente com o desenvolvimento dos personagens que nós acompanhamos. Talvez a próxima temporada não desenvolva nem aprofunde esses personagens que a gente conheceu, porque já foram. Eles dedicaram uma temporada inteira pra isso. Talvez o próximo seja só ação mesmo, a partir da narrativa que o roteirista quer contar, partindo do X, que daí a gente vai conhecer sobre ele, né? Enfim, tô falando demais, mas a minha impressão é muito boa, de verdade. Acredito que para todas as coisas que podemos identificar como negativas nessa obra, acredito que todas as positivas amassam todas essas percepções, sabe? Desde a garota cantora, que a gente sabe que ela tá lá pra vender boneco e vender CD. Mas, cara, tudo no Tube Hero X é tão maior do que isso, sabe? Então, eu não fui comprado pelo Partido Comunista Chinês, mas minha nota pra Tube Hero X é 10. Comprado pelo Partido Comunista. Pode botar aí o botãozinho comunista, assim. Comunista! Comunista! Tube Hero X, galera, você bem sucinto no comentário, acho que eles falaram muito bem. A gente ficou basicamente aí uma hora e meia, até mais que uma hora e meia, falando sobre anime, e a gente falou sobre 1, 2, 3 pontos negativos da obra, sabe? Pra mim, Tube Hero X eu posso resumir a obra assim em uma frase, que é: os estúdios chineses fizeram a lição de casa. É isso. Assim, a gente tem uma obra absurda. Eu, como consumidor de anime, fazia muito tempo que eu não via algo que me impactava assim. A última vez vocês ferirem, faz 2 anos, né? Então, há 2 anos atrás, que eu não me sentia tão cativado por uma obra, e eu também devorei, assim. Eu não tava botando fé em Tube Hero X. Eu via muita gente comentando e falava, será que é isso mesmo? A galera deve estar hypando e papapá. Cara, e quando eu vi a obra, eu não conseguia parar de ver, entendeu? Eu não conseguia. Eu pegava o próximo. Eu vi a obra inteira então falando de 24, 25 episódios, eu vi em 3 dias, entendeu? E só parei porque eu sou CLT. Porque senão eu tinha consumido tudo no primeiro dia. E é isso, assim, não tem muito o que falar além disso. Eu boto a mão no fogo, tá, galera? Eu realmente boto talvez o Carlos daqui a uns anos me volte pra lembrar disso, mas eu acho que sim, Tube Hero X é um marco, talvez não pra animação, mas pra gente é o começo de uma era que a gente vai viver aí convivendo com animações chinesas de peso, sabe, assim, acho que é o começo, assim, de uma era disso, e talvez seja a grande, que a gente vai falar, caraca, lembra de Tube Hero X, que foi o começo de tudo isso. E é isso, cara, eu acho que, como eu falei, não é uma obra perfeita, tem seus problemas, questão de antagonista e tal, mas é uma obra, cara, excelente, e talvez é uma obra até se você conhece alguém que não gosta de anime, talvez é uma boa obra pra colocar ele
porque conversa muito bem com o público ocidental, sabe? Eu acho que é uma obra que também é bacana pra isso. E tem uma excelência técnica muito boa. Dito isso, eu concordo. Eu acho que eu vou num... Eu vou colocar 9,5 também. É uma nota boa pra Time Hero X. Com certeza. Cara, imagina, quando a gente coloca em perspectiva que na temporada que tava saindo do Hero X, tinha, sei lá, Gachakuta, tá entendendo? Merda, sabe? A diferença de qualidade de narrativa, sabe? Não, é muito bom o Gachakuta, mas não é qualidade de Tube Hero. Tá longe do Tube Hero, assim, tá ligado? É doideira, é doideira. Eu gosto de Gachakuta, eu gosto muito de Gachakuta. Ah, cara. É só tu ver a apresentação do mundo do Gachakuta. Passa muito mal, cara. Passa muito mal. Não, mas é porque vai crescer, calma, vai crescer, tá ligado? A criança ali que escreve Gachakuta, ela vem de um bom lugar. Ah, que também não chegou, não. Não chegou no nível. Mas o que eu ia falar, acho que o único anime ali que tinha o mesmo nível parecido do Super Hero na temporada deles era o Gundam lá, o GX. Que esse me impressionou também. O de Quax. É, pois é. O final do GX eu acho dar uma caída. Bom, somando um 9,5, outro 9,5 e um 10, a gente tem 9,6 de média. É uma excelente média, acho que muito justo cobra. E é isso, se você gostou do podcast, se você gostou de Tube Hero X, você concorda com a gente. Se você não concorda, se você quer corrigir a nossa pronúncia de chinês errado ao longo de todo o podcast, se você à vontade, você pode mandar um comentário na caixinha de perguntas e respostas ali no Spotify. E também você pode mandar um e-mail para podcast@mundodosanimes.com. E claro, você também tem a opção de ajudar a gente a manter esse podcast a partir de R$5, que é menos que uma passagem aqui em São Paulo. Você consegue já ajudar a gente e participar do grupo exclusivo para apoiadores do MDA. E lembrando que agora o MDA, eu não sei se na verdade vai ter rolado, acho que já vai ter rolado quando tá essa gravação, mas está rolando em outubro, tá ali no grupo de apoiadores, todo dia aí a gente tá conversando sobre o bolão para a altura do Vulpix, porque a equipe do MDA, a parte da equipe estará no Japão, e eles vão oficialmente medir a altura do Vulpix, e você pode ficar sabendo detalhes, fofoquinhas dessa viagem lá no grupo de apoiadores, e dependendo do tier, até participar de uma gravação com a gente. É isso aí. Então, dê uma olhada lá em catarse.me/MDA. Faça como eles: Alex Sellinger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Henrique, Guilherme Loures, Henri Yamaguchi, Lucas Batista, Nathan Kleiman e Yasmin Gonçalves. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!